Paz seja convosco. Amém. Louvamos, adoramos e bendizemos o seu nome, Senhor, por mais essa noite. Agradeço a Deus pela sua vida, que mais uma vez, junto comigo, se reúne conosco para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de eternidade em eternidade, suas misericórdias se renovam. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado, porque, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos, Pai querido, por esta oportunidade que temos de estar na Tua presença. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo prepare os nossos corações para que nós venhamos a receber aquilo que provém do Senhor. Que os nossos corações sejam abertos para ouvir a Tua santa, bendita palavra. Peço, Pai querido, capacitação sobre a minha vida, para poder ser um instrumento do Senhor nesta noite. Que eu venha trazer um recado santo aos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs. Oro em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você, mais uma vez, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que cobre as nossas lutas e dificuldades com um manto de proteção, em que nós podemos, como nós cantamos no primeiro cântico, não olhar apenas para as lutas, mas também olhar para os montes de onde nos vem o socorro. A nossa pregação no dia de hoje está no Salmos 11. Eu quero pedir que você já deixe aberto aí no Salmos 11. É um salmo pequeno, mas um salmo que vai nos trazer muitos ensinamentos. Lúlio, por gentileza, tira o som do meu laptop lá, por gentileza. Alguém está mandando mensagens assim, em cima de mensagens. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema temor e tremor. Às vezes eu fico a pensar sobre as campanhas vinculadas nas mídias. É maio disso, outubro daquilo, novembro de outra coisa. E o efeito muitas vezes acaba sendo o medo e o pânico. Em alguns sentidos o medo é bom, porque nos faz pensar antes de agir. Mas no caso desse salmo, o efeito desejado da palavra temor e tremor não é medo, mas é respeito. Respeito com quem você trata, respeito com quem você está lidando, a saber, o Todo-Poderoso Deus. As nossas orações, muitas vezes, elas começam de uma forma irreverente, como se nós não soubéssemos com quem nós estamos falando. O verso que fica da semana passada é Salmos capítulo 2, verso 11, que diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Nossa obrigação como servos de Deus não se limita a uma vida religiosa na igreja. O sentido da palavra igreja em grego, que é eclésia, é a assembleia dos chamados para fora. Nós não somos chamados a ser igreja apenas dentro das nossas casas, ou apenas dentro do centro das nossas vidas, mas nós somos chamados a ser cristãos fora da igreja, fora do âmbito nosso natural. A nossa vida deve ser pautada no serviço ao próximo, como se fosse ao Senhor. Algo a ser desenvolvido em toda a nossa existência terrena, com alegria e não com pesar. Sempre com um sentimento de zelo, diante de algo que se julga caro. Por favor, Luli, fecha a janela para mim. O cachorro, quando eu começo a pregar, ele começa a latir. Eu não sei se ele gosta ou se ele se sente incomodado, mas ele começa a latir. A nossa vida deve ser pautada no serviço ao próximo, como se fosse ao Senhor. Algo a ser desenvolvido em toda a nossa existência terrena, com alegria, mas não com pesar. Sempre com o sentimento de zelo, de algo que se julga caro e precioso. Fazendo assim, seremos encontrados como agradáveis a Deus, sempre trazendo à memória
que apesar da ação ser minha, apesar da ação ser sua, a glória é sempre dele e somente dele. A palavra de hoje tem como título: o que poderá fazer o justo? O que você, justificado em Cristo, pode fazer diante deste mundo tenebroso, diante das ações que ocorrem e elas acabam se sobrepujando em malignidade? O que nós podemos fazer perante esta máquina maligna que é o mundo que jaz no maligno? Salmos capítulo 11 diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão, o verão a sua face. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a Tua palavra que é viva, santa e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os desejos e os pensamentos dos nossos corações. Nós nos submetemos à Tua palavra mais uma vez nesta noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração, prepare o nosso coração, para que nós possamos ser receptivos ao Teu consolo, à Tua exortação, e assim possamos ser diferentes, possamos ser melhores, possamos ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. O que poderá fazer o justo? O mundo é mau. Além de mal, o mundo está ficando estranho. Eu sempre faço algumas palhaçadas para minha filha, e ela olha para mim e fala assim: pai, você é estranho. E eu brinco com ela, porque ela gosta de Marvel e DC. Você está falando do Doutor Estranho? E ela fala: não, você é só estranho. E quando nós olhamos o mundo, nós vemos que esse mundo realmente é estranho. Semana passada, eu estava vendo um vídeo de um gato e um rato. Não era Tom e Jerry. Era um gato e um rato. E havia um pote de comida no meio da rua, e o rato estava comendo a comida. Mas aquela comida não era do rato, a comida era do gato. E o gato, 4, 5, 6 vezes maior do que aquele rato, estava comendo a comida dele. E o gato ia com muito cuidado com a patinha para tentar colocar a mão na comida, e quando o rato percebia aquilo, ele dava aquela... e o gato pulava para trás. E isso ocorreu várias vezes sem que o gato, que era muito maior que o rato, conseguisse tocar naquela comida. Pastor, por que você está contando a história do gato e o rato? Você vai ver no caminhar da nossa exposição. Esse Salmo número 11, ele consiste de 2 partes. Na primeira, Davi, ele recorda as grandes lutas que havia enfrentado, em especial o estado de angústia que havia passado no tempo de perseguição sofrida por parte de Saul. A primeira parte desse salmo mostra as lutas de Davi. Lutas que talvez você se identifique com elas. Lutas vigorosas, lutas que machucam, lutas que tiram as forças.
Na segunda parte, ele se alegra. Ele se alegra no livramento que Deus conceder a ele. E ele louva a justiça divina que governa o mundo. O que governa o mundo, mesmo em caos, mesmo enquanto jaz no maligno, quem governa este mundo é Deus. Quem governa este mundo é Deus. Ele, Davi, sabia que a sua proteção, ela não vinha de carros, não vinha de cavalos, não vinha de amigos, mas vinha única e exclusivamente do Senhor. O primeiro versículo que nós vamos meditar de 3 é Salmos 11:1, que diz: no Senhor me refugio. Ele está afirmando isso. E ele afirma como uma indignação. É como se ele falasse assim: no Senhor eu me refugio. E na sequência ele exorta, ele chama a atenção daqueles homens: se vocês sabem que eu me refugio em Deus, como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Aqui temos uma queixa de Davi. Não é uma queixa contra Deus, mas é uma queixa contra aqueles que se diziam seus amigos, aqueles que se diziam companheiros de armas, os brothers, os chapas, os amigos, que enquanto ele buscava um refúgio seguro, enquanto fugia de Saul, ele não conseguia encontrar em lugar nenhum o menor vestígio de humanidade e auxílio da parte deles. Ele batia numa porta: você pode me ajudar? Desculpe, não posso. Eu lembro de uma propaganda de uns 15 anos atrás, aproximadamente, da Igreja Universal, em que eles tinham um serviço de atendimento para as pessoas que precisavam de oração, precisavam de ajuda. E mostrava-se dentro da ilustração da propaganda um telefone tocando, e dava ocupado, ou então ninguém atendia. Essa condição de nós dependermos dos homens e acharmos que eles vão nos acudir é um engano da nossa parte. Em Números capítulo 20, verso 17 e 18, ocorre algo semelhante. O povo de Israel havia saído do Egito e andava em direção à terra prometida. E ele deseja passar por uma terra. E ele fala com o rei daquela terra: eu posso passar no meio da sua terra? Eu não vou nem comer, nem beber, eu não vou me alimentar, não vou formar moradia. E o rei fala: não, não pode. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, mas não nos desviaremos nem para a esquerda nem para a direita, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu e de espada ao teu encontro. Esse rei de Edom ninguém é do que o rei que representa a tribo de Esaú. Esaú, que era irmão de Jacó. Jacó, que era o povo de Israel. Então, o povo de Israel estava pedindo ajuda para aqueles que eram considerados como seus irmãos. E eles falaram: se você vier para esse caminho, eu vou sair com você, com todo o meu povo, com a espada. O homem age desta maneira. O ser humano age desta maneira. Em toda a sua peregrinação, depois de valer-se da fuga para escapar da crueldade de Saul, Davi não pôde encontrar nenhum lugar de asilo. Ninguém quis ajudá-lo. Porém, além da causa aparente, creio que existe nessa história um aspecto mais elevado, muito mais importante do que a lição de que o homem não é confiável. Quando todos os homens estavam lutando para levá-lo ao total desespero, dizendo: foge como um pássaro, não confia em Deus não, vai fugir, se esconde. Segundo as fraquezas da sua carne, Davi aprendeu, fortificado pela sua fé,
a confiar através das promessas divinas, a não ceder às tentações a que fosse exposto. Por mais que os inimigos dissessem: foge como um pássaro para o teu monte, para o seu monte, a sua fé falava outra coisa. Muitas vezes as situações, elas te levam a pensar em desistir, a pensar em tomar decisões que vão te levar para longe do Senhor. O mundo fala isso. O mundo diz para você: olha, a situação que você está vivendo é porque você está gastando muito dinheiro nisso, você está ajudando muitas pessoas, você está investindo muito tempo em relação a isso. Muda a sua vida. Deixa as pessoas de lado, para de pensar nos outros e começa a pensar um pouco em si mesmo. Chega-se ao ponto em pegar o primeiro mandamento e o segundo mandamento, que Jesus Cristo expõe como os principais, que representam a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eles criam uma lacuna no meio e dizem: ama a Deus, mas para você amar o próximo, primeiro você precisa amar a si mesmo. Seja feliz, cuide de você, para que então você possa cuidar do outro. Esse pensamento pode até ser bonito, pode até ser filosófico, mas ele não é bíblico. A fé de Davi olhava para aquela afirmação: foge como um pássaro, e pensava uma outra coisa. Salmo 62, verso 1 e 2 diz: somente em Deus, ó minha alma. Davi está falando consigo mesmo. A oração, muitas vezes, ela não é para Deus, é consigo mesmo. Talvez você tenha que começar a praticar esse tipo de oração, em que você ora para você mesmo ouvir, que é o que Davi está fazendo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Abalado é você, mas não muito. Em meio às lutas, ele está a lembrar desses conflitos espirituais com os quais Deus o exercitava na sua fé em meio a perigos extremos. Quem leva você para o campo de batalha não é o diabo, mas é Deus. É o próprio Deus que exercita a tua fé. É como se você fosse para a academia espiritual a cada vez que você passa por uma luta e dificuldade. Naquela academia espiritual você tem a opção de confiar em Deus e crescer em fé, ou começar tudo de novo. Mateus capítulo 4, verso 1 diz: a seguir, após o batismo, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo não foi o próprio diabo, não foi o pecado de Jesus Cristo, mas foi o próprio Deus. Como observei no início, o Salmo 11 ele é dividido em duas partes. Antes do salmista celebrar na segunda parte a justiça divina, ao qual Deus exibe na preservação dos santos, podemos ver que Davi parecia ir ao encontro da própria morte, e isso muitas vezes é como você olha para as lutas que você está passando. Eu tenho visto e acompanhado, pelo menos através de telefone, a luta que a Esther e a Betânia têm passado com a titia da Esther. Ela tem uma enfermidade séria, degenerativa, que não tem cura, aos olhos dos homens pelo menos. E às vezes eu ligo para ela, ela fala: pastor, eu não dormi nada. E eu já passei por uma situação semelhante com a titia aqui em casa enquanto ela estava viva. Por várias vezes ela passou tempos em casa em que a nossa vida parecia que nós estávamos caminhando para a morte. Não é exagero. A luta ela é tão intensa, ela é tão exaustiva, ela começa no nascer do sol e não acaba no pôr do sol, em que as nossas forças elas são sugadas, que parece que você está indo para a morte. Davi
ele, antes de celebrar a justiça divina, ele olha para as suas lutas como se ele estivesse indo de encontro à morte. No entanto, ele sabia que não estava sozinho. E pela fé, ele alcançava a vitória. O meu objetivo, quando eu ligo para Esther, quando eu ligo para Betânia, é simplesmente trazer uma palavra de consolo, porque realmente quem está no fronte de batalha são as duas. E aquela palavra de consolo é simplesmente para que elas possam, no momento da luta, conseguir levantar os olhos para os montes e saber que o Senhor é o seu socorro. Antes do salmista celebrar, ele percebe que nas suas lutas ele não está sozinho. Isaías 55, verso 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos, Deus falando através do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nós, em meio à luta, nós não conseguimos ver esta luz, mas o Senhor fala: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. É um pensamento de paz e não de morte. E nós temos que entender que o agir do Senhor, muitas vezes, mesmo que incompreensível à nossa mente e incompreensível ao nosso coração, é uma ação de controle do nosso Deus. Nesse meio tempo, entre as primeira parte do versículo do capítulo dos Salmos 11, em que ele está falando das suas lutas, e a ação divina de Deus de uma forma real, todos os homens o advertiam a abandonar o país, retirar-se para um lugar de exílio, onde ele pudesse se esconder, já que ali não lhe restava aos olhos humanos nenhuma esperança de vida, a menos que ele renunciasse o reino, a missão que o próprio Deus lhe tinha concedido Davi. E diziam eles: foge como pássaro. Quantas vezes você na sua vida você se encontra em encruzilhadas? Ou eu sigo para a esquerda ou eu sigo para a direita. São encruzilhadas da vida. São encruzilhadas que nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos buscar a Deus para que as nossas decisões elas sejam pautadas na sabedoria do Senhor e não no conselho do homem. Porque se nós formos ouvir o conselho do homem, ele vai dizer: foge como um pássaro. O mundo diz uma coisa e Deus diz outra. Em quem confiar? E aí eu volto àquele vídeo do gato e do rato, em que o gato, muito maior do que o rato, está ali dominando a situação. Há uma inversão de papéis. A situação ela está ficando fora de padrões. A gente não sabe no que confiar, em como confiar, como agir. As referências espirituais elas não existem mais. As referências humanas elas não existem. O respeito não existe, o amor não existe. O coração das pessoas está se esfriando. E como na situação do gato e o rato, a situação está ficando estranha. No início do Salmo, ele contrasta esse perverso conselho dos homens com o escudo da confiança em Deus. Para você que é filho, para você que é filha, há um escudo. Um escudo que é chamado de perseverança. Um escudo que o apóstolo Paulo coloca na armadura espiritual lá em Efésios capítulo 6 e diz: embrace o escudo da fé, com o qual poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Condenando os que dão tal conselho, ele declara que ele depende da promessa divina e não está de forma alguma disposto a abandonar a missão que o próprio Deus deu para ele. Às vezes a gente pensa: eu vou jogar tudo para o alto, eu vou desistir. Muitos de vocês já me procuraram falando: pastor, eu não aguento mais, eu vou desistir. E aí o Espírito Santo, amorosamente, ele vai tratando da situação, vai cuidando, e aí no meio de trevas você consegue ver uma luz.
Esse versículo nos ensina que por mais que o mundo nos odeie, por mais que o mundo nos persiga, não obstante, nós devemos continuar firmes em nosso posto, para não nos privarmos do direito de reivindicar as promessas de Deus, ou para que elas não nos escapem. E por mais que sejamos molestados, abusados, rejeitados, nós devemos continuar sempre firmes e inabaláveis na fé, uma fé que é o chamado do próprio Deus. Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, se prepara, esteja pronto, leia, ore, tenha o Evangelho na sua cabeça, tenha nas suas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vista a couraça da justiça, coloque o sapato da preparação do Evangelho da paz, e no seu braço coloque o escudo da fé. Feito isso, resista no dia mau. E depois de feito toda a sua parte, confie em Deus e entrega, e permaneça inabalável. Os homens dizem: desiste. Os homens dizem: foge. Mas Deus diz: continua. Salmos 11:2 diz: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. A ideia da ave fugindo se estende do verso 1, foge como um pássaro, e agora a imagem é de alguém caçando esta árvore com o seu arco. Salmos 37,14 diz: os ímpios arrancam da espada, distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Nós, desde sempre, falamos na nossa igreja que quando você decide seguir os caminhos do Senhor, o primeiro prêmio que você tem é perseguição. E a partir do momento que você colocou o pé nessa trilha, você não tem como voltar atrás. Davi continua chamando a atenção dos seus compatriotas no Salmos 11, verso 2, que viam a morte o ameaçando de todos os lados e não faziam nada. As pessoas estão vendo a sua luta e não fazem nada. Mas o ser humano é assim. Estava vendo um pequeno trecho de uma pregação do pastor Augusto Nicodemos, e ele falava que o ofício pastoral ele é difícil, porque é um ofício de pecadores que cuidam de pecadores. Pessoas que cuidam de pessoas que de todo gênero e espécie. E aí no final ele fala assim: talvez alguns jovens estejam ouvindo esta minha pregação. E se você acha que você tem um chamado pastoral, só aceite se você não tiver outra coisa para fazer, porque o trabalho ele é duro, ele é ingrato, ele é difícil e exaure as nossas energias. Cheguei ontem de Caldas Novas, fui ministrar na Igreja Assembleia de Deus, foi abençoado com essa possibilidade. Cheguei em casa por volta da meia-noite e quando era 5 horas da manhã eu já estava acordado, pronto para poder fazer a revisão dominical, porque a minha igreja não tem nada a ver com isso. E eu não quero que você bata tapinha nas costas, mas que você saia, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família, eu preciso de você. Davi continua censurando os seus compatriotas. Ele continua também o seu relato das circunstâncias em que se achava exposto. Seu objetivo não é só colocar diante dos nossos olhos os perigos, mas para mostrar que a luta dele não era uma luta qualquer. Não é a conta da CAESB ou o pessoal do São Paulo, da Sabesp, que está para vencer. Não é a conta da luz que está para vencer, ou o aluguel. Não é porque você quer comer um lanche e não tem o dinheiro para comer o lanche, ou comer uma pizza e não comeu pizza. Não, a luta de Davi é uma luta de vida ou morte. A descrição dele é tão miserável, a condição dele ilustra extraordinariamente a graça de Deus no livramento que mais tarde concedeu. Maior a luta, maior a vitória. E Davi estava passando por uma luta extrema.
E você vai ver que no verso 1, ele está apresentando a luta num alto nível. No verso 2, ele está num nível maior. No verso 3, ele vai mostrar a luta dele como desesperadora. A descrição de tão miserável condição ilustra extraordinariamente a graça de Deus no livramento que mais tarde lhe concedeu. Devo então buscar mais lutas para ser mais abençoado? Muitas pessoas acham que é assim que funciona. O testemunho na igreja hoje é de um ex-bruxo que fez atrocidades e agora Deus o abençoou grandemente. É o ex-isso, o ex-aquilo, o ex-drogado. Como que, se para você ser um cristão abençoado, você tinha que ter uma vida desgraçada antes? Não, não e não. Apóstolo Paulo, Romanos 5,20, ele fala: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando eu vejo a minha vida, quando eu vejo a vida de cada um dos meus irmãos, eu posso ver a graça sendo manifesta. Em alguns mais graça, em outros menos graça, mas a graça, ela é quase que palpável. Depender do homem iria levar Davi a se esconder. Mas não havia lugar, por mais oculto que fosse, em que os dardos dos seus inimigos não penetrassem. Sem o escudo da fé, você pode se precaver de tudo. Sem o escudo da fé, você pode ter o melhor plano de saúde. Plano de saúde top. Sem o escudo da fé, você pode ter um salário alto, você pode ter uma conta com 50 mil reais de reserva, mas sem o escudo da fé, quando a luta vier, essas coisas não são nada. Já falei algumas vezes, por curiosidade, entra em algum site ou faça uma pesquisa e entre em contato com um hospital e pergunte: quanto fica uma semana de atendimento na UTI sem um plano médico ou sem acesso ao plano de saúde normal do governo do SUS? Vai ver quanto custa. Não há nada que possa te dar respaldo para o porvir, a não ser o escudo da fé. Depender do homem levaria Davi a se esconder. Não havia lugar, por mais oculto que fosse, que pudesse impedir os dardos dos seus inimigos para que penetrassem. E, portanto, qualquer caverna de que se valesse de se esconder, o que iria segui-lo é a morte. As pessoas muitas vezes elas acham que uma mudança de igreja, uma mudança de trabalho, uma mudança de casamento, uma mudança de cidade ou de estado vai fazer com que os problemas eles fiquem para fora. A gente vê bastante isso em filme. Eu vou conseguir um começo limpo, um começo sem luta e dificuldade. Quando você menos esperar, você abre a porta, está lá o mesmo problema com a mala e ela entra na tua casa e fala: cheguei aqui de novo, eu demorei, mas eu cheguei. O que nós podemos fazer? O que poderá fazer o justo diante das lutas? O que poderá fazer o justo diante das perseguições? Salmos 11:3, o nosso último versículo. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É o que eu disse para você. As lutas de Davi, elas só vão aumentando. Agora, os fundamentos, aonde ele podia confiar, onde ele podia se apoiar, foi destruído. O que ele pode fazer? Davi prossegue relatando a que dificuldades ele ficou exposto, de modo que a sua preservação tinha agora a aparência de desespero. Davi se queixa de que, aos olhos do mundo, ele se achava completamente subjugado, jogado no chão, sem nenhuma saída, visto que tudo quanto possuía estava completamente destruído. O seu exército não era mais seu exército. Aqueles que andavam com ele, mas não confiavam, aqueles que ele tinha ajudado e estendido a mão, não queriam nada com ele. Ação do diabo? Ação de homens? Ou ação do próprio Deus? Se você começar a olhar as Escrituras e ver, por exemplo, a vida de José, chamado por Deus, fiel, jogado numa cova, vendido como escravo,
fiel ao seu Senhor, fiel aos seus princípios, não se relaciona sexualmente com a mulher do seu chefe, Potifar, e é jogado numa cadeia. Daniel, homem correto, que conseguia adivinhar sonhos, trouxe livramentos, levantou recursos, é jogado numa cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se quererem dobrar perante a imagem de Nabucodonosor, são jogados numa fornalha. Jeremias é jogado numa fossa, um esgoto, e fica de lixo, de estrume, de rejeitos até o nariz. Elias, tão abandonado se achava que proclamou: só sobrou eu aqui em Israel. Paulo, pregador do Evangelho, homem eloquente em palavras, cheio do Espírito, foi jogado numa prisão com Silas. E o que falar do próprio Deus, Jesus Cristo? Ele, Davi, reitera mais uma vez que ele era perseguido tão cruelmente, que era muito mais do que ele merecia. O que poderá fazer o justo diante das perseguições? O que você pode fazer diante das lutas e dificuldades que você enfrenta? Ele, Davi, afirma sua própria inocência, em parte para se consolar em suas calamidades, mediante o testemunho de uma boa consciência, e em parte para encorajar-se na esperança de obter livramento. Muitas vezes nós entramos num sentimento de introspecção, buscando a solução em nós mesmos, já que nós não conseguimos no exterior, e nós novamente nos frustramos. O que encorajava a confiar em Deus era o próprio Deus, era o alívio que nutria, ou seja, que em razão da justiça da sua causa, ele tinha certeza que Deus iria intervir. Você fez a sua parte, como nós falamos, dentro do texto de Efésios capítulo 6. Você vestiu toda a armadura de Deus. Na sua boca não saem maldições, não saem murmurações. Você procura abençoar o próximo, procura trilhar o reto caminho. Tenha uma certeza: Deus está com você. Deus está com você. O salmo se abre dizendo: no Senhor me refugio. Lá no verso 7 ele fecha dizendo: porque o Senhor é justo. Essa era a confiança de Davi. A linguagem de fuga para os montes com o fim de escapar pode ser muito bem um reflexo dos vários conselhos que recebemos no dia a dia. Desiste, abandona o seu lar, sai dessa igreja, vai para um lugar melhor. Um conselho que foi dado até mesmo pelos anjos antes da destruição de Sodoma e Gomorra a Ló. Gênesis 19, 7. Havendo-os levado para fora, disse um anjo: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Os ímpios, eles estão sempre prontos a atirar flechas, certeiramente sem serem vistos, mas nós temos um Deus que nos guarda. Amém. Por mais que você embrace o escudo da fé, se você não for dirigido por Deus, você coloca o escudo da fé aqui e a flecha vem por trás. Você coloca atrás e a flecha vem para frente. Os ímpios estão sempre prontos a atirar flechas, estão sempre prontos a nos atacar, mas nós temos um Deus que nos guarda. Salmos 91, versos 5 e 6 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que propaga-se nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, porque você tem um Deus, você não é abandonado. Havia tanta rebelião individual que até mesmo os princípios fundamentais da sociedade estavam sendo abalados, e eu volto novamente no vídeo do gato e do rato. Os padrões estão mudando, não os padrões de Deus. Os padrões de Deus são inabaláveis, mas os padrões dos homens estão mudando. Se você for registrar um filho hoje, na certidão de nascimento do seu filho não aparece pai e mãe, mas aparece genitor, genitora, porque nós temos que preservar o direito daqueles que são transexuais, mesmo que seja uma minoria, diz a justiça.
O termo mulher, por exemplo, é um termo que tende a acabar. É um termo que é considerado nos dias de hoje, e você vai começar a ouvir isso com mais frequência, é politicamente incorreto. Em julho, agora de 2020, um periódico, um jornal da Inglaterra, ele faz uma menção não a mulheres, mas a seres que menstruam. E dentro da matéria não se usa o termo mulher, mas fala seres que menstruam. E a autora daquela série Harry Potter, ela faz um comentário nas redes sociais dizendo: e nós não temos um nome para isso? O nome é mulher. E ela foi escrachada. E ela foi perseguida. A série que ela mesma abriu, exigiram que o nome dela fosse tirado dos créditos. Ah, pastor Paulo, mas isso é lá na Inglaterra. Esses dias saiu uma matéria na Folha de São Paulo sobre cuidados de higiene feminina. E a matéria ela falava exatamente como a mulher ela tem que se higienizar para evitar enfermidades. Uma matéria para a mulher. Só que lá não estava escrito mulher, e sim pessoas com vagina. Não se fala da mulher, mas fala de pessoas com vagina. Então a gente não vai poder falar de mulher. A pessoa vai falar assim: quem é essa? Eu não vou poder falar assim: a Rosângela é a minha mulher. Não, a Rosângela é a pessoa com vagina que eu convivo. Você entende como uma coisa é ridícula? Porque os transexuais que se dizem mulheres não têm. Então a gente tem que ter uma diferenciação entre aqueles que são mulheres, que não são mulheres, que têm um pênis em vez de vagina, e as mulheres que são realmente biologicamente mulheres. E isso leva a um outro conflito, porque as feministas elas trazem para a sociedade a discussão correta sobre menstruação, sobre aborto, sobre problemas de toda sorte e espécie que cabem apenas a esses seres que menstruam, esses seres com vagina, que são as mulheres. E há um conflito está sendo travado, e você vai começar a ver esse tipo de expressão dentro da televisão, dentro das mídias. Nós vivemos tempos estranhos. Então, ver o gato sendo subjugado por um pequeno rato não pode ser mais estranho para nós. Vivemos em um mundo que está ficando cada vez mais estranho. Nos dias de Davi, já não havia mais verdade. Não havia justiça. Há algo que nós podemos contemplar nos dias de hoje. E a frase final mostra a realidade do povo de Deus em meio a este mundo estranho. Um mundo que eu não posso mais falar meu pai e minha mãe. Um mundo que eu não posso mais falar a minha mulher, esta mulher. Um mundo em que os ratos, por menores que sejam, são mais fortes do que os ratos. Que os gatos, muito obrigado. Este é um mundo muito estranho. E a pergunta que fica para você, que ela só vai ser respondida na semana que vem, se Deus assim o permitir, é: o que poderá fazer o justo diante das lutas, das dificuldades e das perseguições? Mesmo que eu não te dê a resposta, saiba que você, filho, você, filha, tem um Deus que cuida de você. Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Confiamos neste Deus e pedimos que o Senhor nos dê forças para sermos luz no meio das trevas, sal neste mundo que está sem sal, e que nós possamos trazer um pouco de sentido a esse mundo que nós estamos vendo que está ficando cada vez mais estranho. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Meu querido, minha querida, agradeço porque você passou esse dia comigo. Agradeço porque você esteve, para quem esteve pela manhã, no primeiro horário, quem esteve no segundo horário e quem também esteve agora à noite. Continue a orar, continue a buscar a face do Senhor
crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite, fique com Deus.